Continuando, nós temos essa agenda que eu ganhei do meu pai. Eu, como falei, não pretendia usar nenhuma agenda, só esse caderno aqui, mas aí como eu ganhei, eu falei, vou usar. E aí, basicamente, nela eu estou organizando a minha vida de estudos, porque eu estou fazendo mestrado este ano, estou no segundo semestre, e vai começar em março as aulas, mas em relação à minha pesquisa eu já estou seguindo, também em relação à publicação de artigo, edição de artigo já está acontecendo. E também da minha pós-graduação que eu estou fazendo pela PUC-RS em design de experiência do usuário. Tudo em relação ao projeto, trabalho, estudo, eu vou organizar aqui. E aí nela, basicamente, nós temos, aqui eu coloquei meu nome, nós temos o calendário, então eu marquei aqui em verde o próximo semestre do mestrado. Ele vai durar esses, basicamente, 4 meses, e aí eu marquei aqui que eu tenho um sistema de cor, depois eu vou mostrar. Aqui eu fui, como é um calendário linear, eu fui colocando marcos. Então, por exemplo, no dia 27 de fevereiro começam as matrículas das matérias que eu vou fazer no mestrado. No dia 6 é o fim de março, né? É o fim dessas matrículas, então eu já sei, assim, já vou me organizar por esses marcos. As aulas começam no dia 16, e aí trancamento de matrícula, fim do trancamento e o término do semestre. Eu vou fazendo isso em relação ao meu semestre de estudos. E aqui tem o horário das aulas, não sei se eu vou usar, provavelmente eu posso usar usando um lápisinho, porque eu posso utilizar no próximo semestre também. Aqui nós temos uma página de feriados e aqui nós temos o planejamento anual, que eu estou fazendo trimestre por trimestre. Mas basicamente eu estou colocando em azul, turquesa, as coisas da minha pós-graduação, então as aulas que eu preciso assistir nesse mês, eu coloco aqui embaixo. Em verde eu estou colocando as coisas do mestrado, então aqui tem matrícula, aqui tem o início do semestre e conforme for vou colocando mais itens. Então aqui de novo as matérias de fevereiro, as matérias de fevereiro, e aqui embaixo eu tô colocando os meus projetos de trabalho que eu finalizei, ou que iniciaram. Então eu coloquei que eu finalizei 2 em janeiro, e aí aqui em fevereiro eu ainda estou em andamento, então se eu finalizar, provavelmente eu vou finalizar em fevereiro, eu vou colocar aqui também. E seguindo, como eu não usei em janeiro, eu tirei as páginas e aí deixei só essas aqui de anotação. Mas basicamente tem um calendário de novo de fevereiro que eu fui marcando por conteúdo. Então aqui eu tenho que assistir 4 aulas e tenho que editar um artigo. Aí aqui eu tenho que fazer uma prova e aí eu fui marcando assim, sempre por esse sistema de cor. E aqui na agenda diária eu tenho colocado os meus compromissos diários e aí eu uso uma setinha para falar que eu adiei aquela tarefa que eu não consegui fazer no dia. Ou eu utilizo um check pra falar que eu fiz, ou uma cobrinha pra falar que eu fiz mais ou menos, mas que eu ainda preciso terminar. Por exemplo, eu limpei uma parte das minhas fotos de junho, mas eu não terminei. Então, eu faço assim, porque quer dizer que eu fiz aquela tarefa, mas eu não finalizei. E aí, basicamente, eu vou utilizar dessa forma. O meu caderno da pós-graduação, que eu anoto os conteúdos das aulas e tal, e também até coloquei uns post-its aqui, pra eu saber as aulas que eu preciso assistir, fui colocando por mês, que aí aqui eu já coloquei mais específico, o nome da matéria, quantas aulas são, e eu vou colocar também o rastreamento das minhas notas das provas. E esse daqui é o meu caderno do mestrado, que eu anoto ideias, insights, tem até um mapa mental que eu fiz na minha última reunião com a minha orientadora, e aí é um caderno bem bagunçado, e eu vou colocando várias ideias e coisas, conteúdos, e também aqui foi a última coisa que eu fiz nele, eu coloquei todas as matérias que estão disponíveis, também tudo que eu falo com a minha orientadora nas reuniões eu vou fazendo um registro aqui, como se fosse um relatório, e eu coloco também as matérias que estão disponíveis para eu fazer a matrícula, né? Então eu coloquei aqui e tudo que eu preciso cumprir. Então eu preciso cumprir seminário de pesquisa, metodologia obrigatório, prática docente, então eu coloquei para eu saber me organizar em relação às matérias que eu tenho que cumprir. E coloquei aqui nos post-its as matérias que eu pretendo fazer no próximo semestre, que começa em março.
E basicamente é isso em relação a cadernos. Eu também tenho um caderno de... ele até tem um nome específico, mas é um caderno de conteúdos. Tudo que eu, por exemplo, assisto um TED Talks ou um vídeo no YouTube muito interessante, assunto aleatório. Eu venho aqui e faço um resumo dele. Então, deixa eu dar um exemplo aqui. Ó, eu assisti um vídeo sobre tendências de design, e aí eu anotei aqui pontos interessantes. Aí temos aqui uma palestra que eu assisti com a Itamara, sobre design, conexão, pessoas, aqui sobre experiência, aqui sobre comunicação não violenta, aqui sobre aquele primeiro episódio da série Abstract, The Art of Design, como resolver grandes questões. Aí eu fiz um resumo assim mais visual, e aí basicamente é isso. Por fim, eu estou me organizando também por este calendário que eu mesma fiz e está disponível para compra. O tema dele é Latina demais para ser minimalista, e nele eu coloco compromissos de eventos, então, por exemplo, e também o meu planejamento de postagens no Substack, que eu vou ver se funciona mais por aqui ou pela minha agenda. Mas eu acho que eu vou fazer por aqui mesmo. Eu tô usando um sistema de cor, que é esse daqui, laranja, para as coisas do Substack, laranja, verde para as coisas do mestrado, turquesa para as coisas da pós-graduação, rosa para as coisas pessoais e amarelo para os meus trabalhos. Por exemplo, próxima semana, né? Eu tenho que publicar uma news e também fazer 3 posts. Eu tenho uma aula para assistir online, tenho que fazer matrícula do mestrado e tenho prova. E aí, antes eu tava organizando por metas aqui, mas eu não vou mais usar assim, eu vou usar só os compromissos. E aí, por exemplo, eu tinha marcado uma reunião, eu coloquei que reunião, tinha que ter dado uma aula, eu dei aula, tem que dar banho na minha cachorrinha, dei banho, e aí, assim vai. Certo, e além deste calendário, eu estou utilizando pela primeira vez também, que eu senti, assim, uma vontade de fazer isso no ano passado, pra rastrear os meus hábitos, porque eu não gosto de ficar abrindo, assim, pra marcar, ai, eu bebi água. Eu gosto de ter uma coisa mais visual, assim, sabe? Uma coisa fácil, tipo na geladeira, ir lá e marcar. Então, basicamente, o que eu fiz foi criar este quadro aqui, que é um quadro no qual eu tô escrevendo os meus hábitos. Então, todos os dias eu tenho que fazer essas coisas. E aí, tá até um pouco bagunçado, porque eu tinha colocado o sentimento de 2 dias aqui. Mas, basicamente, isso daqui foi sobre ontem. Então, ontem eu marquei isso, e aí eu venho aqui no dia seguinte e marco o que eu fiz. Então, eu anoto que eu acordei 8 horas, que eu fui dormir 11 horas, que eu bebi 2 litros de água, porque cada coisinha aqui é 500 ml, que é o que tem na minha garrafinha, aí eu marco quantas garrafas eu tomei. Hoje eu tô no 3º dia sem doce, que é uma meta minha. Aí ontem eu consegui fazer basicamente tudo, aí eu coloco aqui do lado que eu fiz de exercício, suplemento, aí tem no trem que eu preciso comprar, então eu deveria estar tomando todos os dias, mas não tô porque eu ainda não tenho. E aí eu escrevo aqui o sentimento que eu tô e depois eu transcrevo no caderno. Então, basicamente é isso. E aqui eu coloco as metas do mês. Eu vi lá, né, no meu caderno de metas versus hábitos, e eu também coloco o que eu pretendo fazer dessas metas já no mês de fevereiro. Então, aqui eu quero encaminhar a minha pesquisa do mestrado, eu quero alcançar as minhas aulas da pós, eu quero finalizar um trabalho, quero trabalhar na IDV da minha empresa, pretendo ir ao centro pelo menos 2 vezes, aí eu coloquei aqui a data que eu fui, ler 2 livros. Na verdade, a minha meta é ler 4 livros, porque em janeiro eu queria ter lido 2 e eu li só 1. Então, eu quero ler 4 em fevereiro e eu quero estudar um pouquinho de teclado, que deveria ser uma meta semanal ou diária, porém eu coloquei como meta mensal, porque é mais um hobby. E é isso, eu compartilhei um pouco de tudo, tá muito quente. E eu já fiz exercício hoje, graças a Deus. Passei calor, mas vamos juntos, porque pelo menos é verão. E eu espero que vocês tenham gostado, que possa ter ajudado ou inspirado de alguma forma.
Eu sempre gosto de assistir métodos de várias pessoas de organização, mas eu acabei construindo o meu, colocando a mão na massa, de forma prática, para saber o que funcionava, o que não funcionava, o que eu precisava fazer, o que eu não precisava, porque às vezes a gente tenta romantizar, eu acho saudável, mas às vezes a gente tenta dificultar muitas coisas que acabam impedindo que a gente comece. Então começa uma agenda simples, não precisa ser perquetê, não precisa perquetar, e pega o que você tem e faz. Então é isso, um cheiro e um queijo.